Boa tarde a todas e todos. Mesmo sem fogueira, dança, música, quitutes, a roda de conversa não podia faltar. Afinal, hoje é dia de São João. E essa roda será comandada por Ana Rita Dantas Suassuna e Maria Vitória de Rezende Grise. Agradeço as duas por prontamente aceitarem ao meu convite e quero agradecer também o apoio do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, da Unicamp, ao Museu Paulista e Museu Republicano Convenção de Itu, ambos da Universidade de São Paulo, ao Instituto Histórico de Campinas e da Fundação e Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, pelo apoio. E ao público e pesquisadores interessados que nos assistem nesta tarde. Antes de passar a elas, explico brevemente a ideia deste projeto. O Seminário A Estética dos Sabores e do Poder contará com uma série de palestras que abordará a alimentação de maneira ampla, dos ingredientes aos artefatos de preparo e consumo das refeições, assim como dos locais de consumo, das residências, dos restaurantes, aos quintais das fazendas. Nosso próximo encontro acontecerá no dia 7 de julho, às 15 horas, mas hoje e agora é o momento de aprendermos com as pesquisadoras Ana Rita e Maria Vitória. Maria Vitória iniciou seus estudos sobre poesia popular nordestina em 2015, ao ser contemplada com a Bolsa SAI, aluno artista da Unicamp, para realizar o projeto Seu Campo, Relatos em Cordéis. Em 2018, graduou-se em estudos literários pela Unicamp com a monografia A Literatura de Cordel e a Ausência das Culturas Populares no Ensino de Literatura Brasileira. Atualmente, também na Unicamp, cursa seu mestrado sobre literatura brasileira, com ênfase em identidade nacional e a poesia popular nordestina, produzida na região do Sertão do Pajeú. Ana Rita Dantas Suassuna nasceu em Taperoá, na Paraíba, é licenciada em Línguas Neolatinas pela Universidade do Recife, exerceu o magistério em escolas do Recife e Campina Grande, foi professora da Universidade do Recife também, e passou grande parte de sua vida profissional trabalhando no Ministério da Educação em Brasília, onde reside até hoje. Mas foi na Fazenda São Pedro, localizada na região do Alto Pajeú, que conviveu com primos, amigos e com pessoas que até hoje estão em sua memória. Entre eles, Bezé, Vovó Ritinha, Zefinha, Quintas, Comadre Amara, Sofia Velha, Donana e seus pais, Maria das Neves e Joaquim Duarte, e tantos outros. Para Ana Rita Uninga, como era carinhosamente chamada por seu primo, Ariano Suassuna, a comida é como as pessoas, tem nome, história, apelido e pátria. Em 2007, com o apoio dos filhos, netos, familiares e amigos, decidiu escrever um livro que registrasse a cozinha regional, culturalmente representativa e identitária. Em 2010, chegou às mãos dos leitores e estudiosos da alimentação, Gastronomia Sertaneja, receitas que contam história, e quantas histórias. Livro este que lhe rendeu em 2012 o Prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil. Quero agradecer mais uma vez a Ana Rita e a Maria Vitória por estarem conosco nesta tarde de São João. E agora vamos começar a nossa prosa. Bem-vindas. Sim, então perfeito. Tá bom. Então eu vou passar a região então que eu estudo no meu mestrado. Perfeito. Do Sertão do Pajeú, que fica em Pernambuco. E aí, enquanto eu estava pensando aqui na apresentação, a Ana me presenteou com um poema, uma poesia feita pelo Henrique Brandão, que é um poeta da região, que percorre todo o Pajeú. Se um peixe por um dia Deus permitisse que eu fosse do São Francisco, eu subia nadando num rio doce. E pelo leito divino, este peixe pequenino entrava na parte sul, fazendo o caminho inverso para mostrar esse universo que é chamado Pajeú.
Vi pé de mandacaru, vaqueiro fazendo festa, correndo atrás de zebu na cidade de Floresta. Vi um povo hospitaleiro, onde a missa do vaqueiro é um momento sagrado. Desemboquei rio acima, encontrei a obra-prima, a capital do chachado. Lampião fez seu reinado no meio de muita guerra, deixou seu nome cravado em uma talha na serra, e assim, sem dizer mais nada, surgiu a Serra Talhada, a capital do sertão. Meu Pajeú imponente, terra de cabra valente, igualmente a Lampião. É grande a admiração que quero expressar aqui, cidade do coração, que é chamada Calumbi, terra de gente decente, onde o povo alegremente recebe quem a visita. O seu povo com presteza deixa ela com certeza cada dia mais bonita. O meu coração se agita, a saudade me conduz para essas irmãs bonitas, Triunfo e a Santa Cruz. Santa Cruz tem rapadura, a Baixa Verde mistura a riqueza desse chão. Triunfo, terra tamanha, lindo clima de montanha, bem no meio do sertão. E essa piaba, então, foi seguindo o seu trajeto. Flores, lugar de paixão, um lugar lindo e discreto, pertinho da Paraíba, tem Quixaba e Carnaíba, por onde minha alma vaga, me dá um nó na garganta ao me lembrar de Zé Dantas, braço de Luiz Gonzaga. Continuando minha saga, vou seguindo o rio acima, sinto que minha alma traga a nicotina da rima, com mira mais que certeira, afogados da engazeira, recebe-me com alegria, vou logo me situando, pois sinto que estou chegando no berço da poesia. Engazeira tem magia, coisa igual eu nunca vi, me banho de poesia nas águas de Guaraci, esse rio que me inspira me faz chegar em Tabira, aflorando as emoções, e eu vejo Dedé Monteiro mostrando para o mundo inteiro que a terra é das tradições. Terra das santas missões, solidão é terra minha, Brejinho lembra canções, vejo Santa Terezinha chegando a Itapetim, o trajeto está no fim, da nascente estou bem perto, na poesia figura, pois defendendo a cultura nós temos Adalberto. De manhãzinha eu desperto, nas águas que a gente ama, já tenho o destino certo, a linda Tuparetama, um lugar angelical, que um balaio cultural nos envolve de magia, contemplando essa mistura, mostrando nossa cultura em verso e em cantoria. Onde um verso principia, até o choro é bonito. Berço imortal de poesia, meu São José do Egito, me enche de emoção. Louro, Marinho, Cancão, como também Zé Catota, mostraram de norte a sul que as águas do Pajeú têm um verso em cada gota. Um verso grande da gota eu vi em cada passagem. Não existe bancarrota que quebra a minha viagem. Este peixe pequenino já cumpriu o seu destino, nadar nesse rio azul, mas mesmo sendo aprendiz, agora eu volto feliz nas águas do Pajeú. Então, essa poesia que a Ana me apresentou e que eu desconhecia, ela faz o trajeto, como vocês puderam ver, do mapa todinho dos municípios dessa região do sertão do Pajeú. E a minha pesquisa se concentra principalmente em São José do Egito, Tabira e Itapetim. Eu vou passar aqui. Ana, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu quero dizer que o chamado Sertão do Pajeú, por conta do afluente do São Francisco, é o rio Pajeú. E a nascente do rio Pajeú está ali próximo de São José do Egito, o berço da poesia no estado de Pernambuco. É a cidade dos poetas, é a cidade que tem a maior concentração de poetas desde muitos anos. Eu, quando criança, já ouvia em casa os poetas os mais antigos, inclusive os três irmãos célebres, que entraram para a história mesmo da poesia popular, que são os irmãos Otacílio, Dimas e Lorival. O Lorival conhecido como o Louro do Pajeú. Então, o Pajeú é o rio Pajeú, que passa lá, e essa parte aí, o Alto Pajeú, é onde está São José do Egito, e o Baixo Pajeú, onde está a Serra Talhada, lá embaixo. E o poeta fez uma descrição sumária das características de cada um desses municípios. São 17 municípios que fazem o conjunto ali do
as pessoas têm o circuito da uva, o circuito do frio, nós temos o circuito da boa poesia. É isso mesmo. É uma região muito rica, vale muito a pena conhecer. E para quem quiser conhecer, eu vou indicar que seja em janeiro, na festa de Louro e na festa de Reis. E aí o negócio fica ainda mais bonito. Eu vou passar então para o próximo slide. Só para falar um pouco para quem não é do público da poesia, um pouco do que é o meu objeto de estudo. É a poesia que a gente chama poesia popular nordestina, e ela se refere a uma série de estilos metrificados. Eu coloquei alguns exemplos aqui: sonetos, emboladas, martelo agalopado, galope à beira-mar, enfim, são muitos estilos mesmo. A gente conhece aqui em São Paulo, principalmente o repente, a literatura de cordel, mas o universo da poesia popular nordestina é muito maior do que esse que a gente conhece. E que aqui em São Paulo, né? Eu coloquei um trechinho do Patativa do Assaré, né? Que também é um dos grandes representantes dessa poesia, não da região do Pajeú, mas da poesia popular nordestina como um todo. E eu até... Ana, você está conseguindo ler? Estou conseguindo bem. Então, se você pudesse declamar para mim, porque eu não sei. Então eu vou deixar você para declamar e eu para falar das poesias. Você vai declamar. Você vai declamar. Não, mas aí eu vou ter que passar esse micão. Ele deu aqui, a Patativa do Assaré. A Patativa do Assaré é cearense. Ele não é dessa região aí. Ele não é da região, isso. Ele é um cearense, mas é um dos grandes também dos nossos poetas conhecido. Ele tem livros, nós temos livros editados, e é uma das figuras que o repertório não foi todo perdido, porque os repentistas perderam muita coisa, os antigos, porque não tinham os meios de fazer, de gravar, e o repente acontece na hora e acabou. Mas a memória do sertanejo é muito boa. E as pessoas que iam para as cantorias, em geral, gravavam de memória muita coisa. E isso aí hoje foi recuperado através da contribuição de quem guardou muita coisa de memória. E sobre o sertão nordestino, o sertão do semiárido, tem uma poesia do Patativa. Ele diz que o sertão do semiárido é, ao mesmo tempo, espinho e fulô. Flor e espinho, é um só tempo, espinho e fulô. Exato. Exatamente. Às vezes até no mesmo cacto, né, a gente encontra os dois. Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Eu sou péssima para declamar, tá, gente? Vai ter poeta me assistindo e eu vou passar essa vergonha no YouTube mesmo. Mas eu vou ler aqui o que eu selecionei do Patativa, porque eu acho que, apesar de não ser do Pajeú, essa poesia, ela resume um pouco do sentimento da poesia popular nordestina. Então eu vou ler esse trecho que eu separei aqui. Cheio de rima e sentindo, quero escrever meu volume para não ficar parecido com a fulô sem perfume. A poesia sem rima bastante me desanima e a alegria não me dá. Não tem sabor a leitura, parece uma noite escura, sem estrela e sem luar. Foi muito ruim? Mais ou menos? Não, foi ótimo. Foi ótimo. Então tá bom. Mas agora, então, quando a Eliane me fez esse convite, que eu fiquei muito honrada, eu realmente fiquei pensando como que eu poderia começar a minha pesquisa no que eu já tinha de material. E eu me deparei... eu acho que o primeiro contato que eu tive, assim, foi com... Que é um tema recorrente, é a seca e a fome, né? Apesar de ser... de eu achar não, né? Mas dos artigos e da história defender que a seca não é necessariamente somente por conta do semiárido, existe uma política por trás disso, ou, na verdade, uma ausência de políticas públicas para resolver esse problema, a seca, ela se torna um tema bem recorrente na poesia. E aí a seca e a fome, eu vou abrir a nossa apresentação com a seca e a fome para a gente não falar mais nelas, porque
o objetivo aqui é falar, na verdade, da parte mais gostosa, que é a comida, e que é o que deixa a poesia ainda mais bonita. Mas eu não tenho como falar da comida sem falar dessa outra parte da comida, que é a fome, e que infelizmente ainda está presente, mas a gente luta por políticas públicas justamente para que isso não se repita, ou para que esse cenário melhore cada vez mais. Eu selecionei dois poetas da região. O Andrade Lima é um poeta jovem, é um poeta agora, mais ou menos da minha geração. Ele tem um folheto escrito, que se chama Ah, se meu pé de serra falasse. E ele escreve: era a seca a ferir, mas o sujeito do sertão é disposto e com seu jeito dribla a fome na fé sem fazer guerra. Quando eu lembro daquele pé de serra, sinto a dor e a saudade no meu peito. E o outro poeta que eu trouxe é o Leonardo Bastião, que é um poeta vivo. Ele é um senhor que mora em Tapetim, e ele tem um livro publicado recentemente, tem um documentário dele no YouTube também, para quem quiser conhecer mais. E ele escreve: se a seca empurrar o pé, vai se acabar manga e uva, São Pedro não manda chuva, só chove se Deus quiser. E eu vou roubar, que uma voz já disse a mim, que Deus está perto de vir tirar o couro do povo. Então eu selecionei essas duas, mas de novo vou passar bem rápido para uma próxima. Então, vou deixar a Ana falar tudo sem nada de comida. Eu só me deparei com a comida porque a Eliane trouxe como um assunto para mim, e aí eu comecei a reparar, e realmente a comida ela aparece para ser celebrada. A comida ela aparece também como memória afetiva, como hábitos alimentares comuns. Então, esses dois pontos foram os que eu identifiquei dentro da poesia quando se fala em comida. Então, a gente vai falar muito desse saudosismo de quem deixou o sertão e relembra dessa comida, ou essa comida ligada à feira, essa comida ligada a... Enfim, eu trouxe algumas coisinhas para a gente poder debater um pouquinho. Então, eu vou começar aqui. Se a Ana puder ler esse, porque aí ela já fala um pouquinho para a gente do que aparece nesse galope diferente. Meu Deus! E eu me orgulho muito de ser do sertão, que apesar das secas e do sofrimento, seu povo consegue transformar lamento em risos, em fé, em trabalho e em canção. Consegue tirar do tão seco torrão feijão, milho e fava para a sua saúde. Retiram da dor em maior plenitude, muita inspiração para o seu dia a dia. Sertão, sofrimento, fé, força e poesia, nos 10 de galope na beira do açude. A primeira coisa que a gente já vai ver aí é que no galope, à beira-mar, necessariamente a poesia tem que acabar com a palavra mar. E a gente não tem mar lá no Pajeú, tem o açude, ele usou a imagem aí do açude, fugindo um pouco eu diria, ao que é a convenção dentro do galo. Outra coisa que a gente pode notar, todas as estrofes no galope, eles seguem a mesma ordem, qualquer um. Então, rima A com o primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro. Depois rima o quinto com o quarto e com o primeiro. Então, eu dizendo mais fácil, é o A, o B com o A, depois B, B, depois A, depois C, C, depois D, D, depois C de novo. C de novo, exatamente. É sempre dessa forma. O legal é que ele pegou o açude, mas ele manteve a mesma métrica do galope à beira-mar, né? Ele só chamou de galope diferente. Pois é. E aí ele traz o feijão, o milho e a fava aqui. Então, eu tentei levantar em todas
tudo que ela apresentou, eu tentei levantar o que era que nós tínhamos aí de comida. Então, aqui, eu já anotei aqui, fui botando pela ordem. Então, nós temos o feijão, temos o milho, temos a fava, nesses daí, só esses aí. Feijão e milho são as duas comidas básicas. Vou abrir um parênteses aqui. Meu trabalho todo em relação à comida no sertão, no semiárido, até os anos 1950. Então, o que eu falar aqui de comentário, a gente vai remontar a essa época, porque era a época que a gente ficou sem registros, e os estudiosos agora com os cursos de gastronomia, sim, e as disciplinas aí de alimentação, história da alimentação regional, história da alimentação brasileira, estava havendo realmente uma necessidade dos registros de como se processava a comida no sertão nesse período, até os anos 50, onde os meios de comunicação ainda estavam muito distantes do sertão, onde a aquisição de produtos fora do sertão era difícil. Então, eu vou sempre remontar a uma época que não é atual. Hoje é tudo diferente, mas, quer dizer, quase tudo diferente, quase tudo. Tá. Então, o feijão, por exemplo, singularidades. Vamos ver, o feijão que se plantava junto com o milho, era uma plantação associada de milho e feijão. E com a questão da ausência, da irregularidade de chuva, havia muita preocupação em você ter, plantar o que você ia comer e que você pudesse guardar. O milho é um cereal de longa duração, ele não vence com facilidade. Então, se plantava muito milho e se tentava guardar, armazenar o milho para você usar. E o milho é, por excelência, é o básico, é o mais versátil ingrediente que a gente tem nas comidas do sertão. Inclusive, ele se junta a qualquer outra comida no sertão. Doce, salgado, o que for. Carnes, tudo. O milho ele é democrata demais e ele é solidário. Ele se adapta a qualquer prato com qualquer outro ingrediente. Então, você vê, por exemplo, o cuscuz. O cuscuz, que é tão comum e até hoje é do cotidiano. É do cotidiano da alimentação. Eu amo cuscuz. Se o quê? Eu falei que eu amo cuscuz. Pois é. Agora, cuscuz, você pode fazer. Você faz o cuscuz doce, faz cuscuz salgado, você associa o cuscuz ao feijão, você faz o pirão de cuscuz, você faz pirão. Como você faz o pirão com a farinha de mandioca, você faz com o cuscuz. Você faz o cuscuz, depois você esfarela o cuscuz, ele volta novamente a ser farinha cozida e você faz o pirão usando essa farinha. Então, você usa misturado ao feijão muito, você usa com doce molhado no leite com açúcar. São pratos saborosíssimos todos, e uma das coisas importantes é isso, que o sertão, por conta da questão climática, ele tinha poucos ingredientes e fazia uma multiplicidade de pratos. Por exemplo, o manguzá, que no sul costumam chamar de canjica, que normalmente é um prato bem conhecido de norte a sul do Brasil, mas conhecido como prato doce. E no sertão ele era muito mais usado como prato salgado. Então, o manguzá, da mesma forma que o cuscuz, o manguzá você usa acompanhando o feijão, acompanhando leite, acompanhando nata, manteiga, carne, caças, peixe. Você usa como acompanhamento, misturado ou acompanhando qualquer
qualquer outro prato, qualquer outro ingrediente. Aí lá vem o xerém, que é vocês chamam, no sul, vocês chamam de quirera, vocês chamam de canjiquinha, quirera, mas é quirera mesmo. Minas chama quirera e até usa xerém. Mas o xerém também é pouco conhecido. A gente vai encontrar registro em todo canto da poesia que fala também do xerém, está lá, nos produtos de milho. E aí, eu esbarrei com o xerém em algum momento, eu só não coloquei aqui. Hein? Você fez o quê? Não ouvi você dizer. Eu até cheguei a ver o xerém em alguns momentos na poesia. Mas tem em vários lugares. É muito. Os poetas mais antigos, eles falam muito do xerém. E a gente sabe que a música popular nossa registrou muito também o nosso cardápio nordestino, sertanejo, mais que tudo. A música de Luiz Gonzaga e de outros, nós temos registro bem preciso de muitos pratos nossos. O Oipiço Milho Peneiro Xerém está lá na música de Luiz Gonzaga. O xerém aparece lá. E o feijão, esse feijão que era plantado consorciado com o milho, nós não plantávamos, não era costume no sertão plantar o feijão preto. Eu vim conhecer feijão preto já como uma pessoa quase adulta, já jovem, foi quando eu vi ver feijão preto. Por quê? O sistema de fazer o feijão lá era chamado feijão com as misturas. O que eram as misturas? As misturas eram as caças, que na época você podia fazer da caça uma dispensa de proteína para a sua casa. As pessoas mais pobres usavam muito as caças, as pequenas caças. E nisso aí você tinha as misturas que você usava no feijão. Outra coisa, o feijão, o rito de uma feijoada, como a gente tem a feijoada brasileira conhecida, com carnes, com miúdos, com essa coisa, nós não tínhamos isso. O sertão não conhecia essa forma de preparo, porque o feijão, as misturas que usavam também, era quando tinha chuva, que você tinha verdes, aí você colocava no feijão, você colocava folha novinha de girimum, a folha do quiabo, você colocava no feijão os temperos verdes, porque coentro e cebolinha, em nenhuma casa do sertão, a mais pobre, essa que tinha mesmo o cultivo na porta de casa do coentro e da cebolinha. Por quê? Porque na hora na hora da escassez, era a certeza de que você ia ter sabor assegurado no que você estivesse cozinhando. O feijão, a carne que você estivesse preparando, você tinha o sabor assegurado ali com o coentro e a cebolinha que você mantinha. Você não tinha água para aguar fácil, mas as pessoas iam trazer água de onde tivesse, de cacimba, de cacimbão, as formas usuais de se armazenar água em tempo de seca eram essas, naturais, né? E o que é que acontecia? Você ia buscar água no ombro, na cabeça, mas você não deixava de ter o seu canteiro de coentro e cebolinha, para poder você ter assegurada o seu tempero para o feijão da seca. Outra, por exemplo, o maxixe, quiabo, que eram também legumes da época de chuva. Então, se usava o feijão, tem uma ligação, inclusive, emblemática do feijão com o maxixe, porque quando dava as primeiras chuvas, o maxixe brotava espontâneo. Ele não era plantado, ele brotava, ele era espontâneo. E
quando o machixe chegava, era a primeira coisa que você tinha para não depois das secas, quando tinha o primeiro feijão, depois que chovia, que você colhia, ele já vinha acompanhado do machixe também, que já tinha... o machixe já estava... porque o machixe é muito rápido e ele é muito invasivo. Ele é prolífero muito. Então, a gente, um machicheiro, ele produz demais. E era usado exatamente como mistura. Junto com o feijão, né? No feijão, dentro do feijão. Agora, aí aqui a gente vai ter a fava depois e a mandioquinha, nada de baixo. A fava, o que é que acontecia? A fava, eu fui saber depois, fui estudar, fui procurar saber por que nos plantava tanto fava no sertão. E eu cheguei à conclusão que era o tempo entre a plantação e a colheita, ele era um pouco mais demorado do que o feijão marcaça, ou o outro feijão que a gente tinha, o rajado. E como a fava demorava um pouco mais, você não queria plantar um que fosse de colheita mais demorada para não correr o risco de perder por falta de uma última chuva. Sim, então, tinha sempre essa coisa aí ligada ao clima. E a mandioquinha que aparece nesse de baixo? Olha, que fala da casa da farinha também, da casa de farinha. Engraçado. Aí fala de mandioquinha. Com esse nome, o sertão antigo não usava. E nem usava a palavra mandioca, era macaxeira mesmo. Macaxeira aí. É macaxeira. E a farinha de mandioca, não era também... Você tinha poucas casas de farinha de mandioca no sertão. Era uma ou outra que você tinha... precisava também de bastante água para você realmente processar. Pelo que eu consegui de informação, estava ligado exatamente a isso, a essa ausência de água. Então, a farinha vinha pronta de fora. Hoje, não, você já tem na região, tanto é que está aí mencionado. Esse daí ele é recente mesmo, é de um poeta que é atual. Pois é, então essa linguagem aí não é bem uma linguagem mais antiga, né? Então, aí agora eu mudei, a gente tem o próximo trecho daquele folheto... desculpa, você tinha alguma coisa mais para falar? Perdão. Não, eu acho que... Não? Se quiser perguntar mais alguma coisa. Mas, eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final. Pronto, o que você acha? Então, vamos ver. Tudo bem, como quiserem. Aqui, nosso rancho, uma simples latadinha, bem cercada com pau de marmeleiro. Lembro que pai fazia bem ligeiro um café para tomar e a farofinha. O cuscuz sempre tinha e com rolinha misturava e comia satisfeito. Rapadura, alfenim, mel ou confeito combatiam da fome a triste guerra. Opa, mas esse aí tem muita coisa de comida para se cuidar. Tem muita coisa interessante. A primeira coisa que a gente tem aí, o rancho, uma simples latadinha. A latada é sempre uma coberta sem portas fechadas. É o que a gente chama latada. Latada servia para pessoas ficarem lá, às vezes dormir nas redes, e também ele faz alusão a isso aí. Bem cercada com pau de marmeleiro. E o marmeleiro é uma planta... Tá aqui, você trouxe imagem aqui do marmeleiro. A árvore e o pau de marmeleiro. Está aqui do lado, o pau de marmeleiro. Então... Ele servia para bater, né, nas crianças? Como é que é? Não, tem uma história, a história que se conta, que se fala no sertão, porque no meio, o marmeleiro tem um cipózinho bem fino, da ponta bem fininha. E, geralmente, as pessoas tinham em casa um pauzinho de marmeleiro, um desses fininhos, e que dizia: eita, lombo bom,
do cipó de marmeleiro. Era um cipó bem fino, e aí quando você... Olha, cuidado, se você vai desobedecer, se você fizer isso, fizer aquilo, olha, tem o cipó de marmeleiro. Então, era ameaçador. O cipó de marmeleiro era um instrumento ameaçador para as crianças dentro de casa. Vai levar Foi difícil achar uma imagem boa, mas eu acho que essa dele comprido aí dá para ver que dói. Não, mas não era grossa assim, não, era bem fininha. Ela tem bem fininha, e a cabecinha do cipó de marmeleiro é bem fino e é até bem flexível. Ele não é duro. Agora, esse aqui, esse fecho de madeira aí, ele tem muita utilidade no sertão. Então, as pessoas que faziam a casa de taipa, a base era sempre o pau de marmeleiro. É por isso que ele fala lá, bem cercada. Por quê? Porque você fazia chiqueiros, você fazia a parte de casa, você fazia um compartimento em casa ou no quintal, sempre com madeira de marmeleiro, com pau de marmeleiro. Ele era bem reto e é uma madeira muito resistente. E é uma planta, é um arbusto do semiárido. Eu tinha uma foto, mas eu não consegui achar. Eu tentei achar para a apresentação das cercas mesmo, que você falou, né? Que eles faziam em volta. A cerca você fazia em volta das casas, você fazia cerca das divisórias de um sítio para outro, você fazia cerca também com marmeleiro. É uma chamada cerca de pau a pique. Agora, você tem aí, pai fazia um café para tomar. O café do sertão tinha muita coisa interessante sobre o café. Primeiro, a forma de adquirir o café. Como era que se adquiria o café naquela época? Adquiria nas feiras, e adquiria nas bodegas, nas cidades pequenas. Então, adquiria como? O grão cru. E todo o café era torrado nas casas, na família. E para você torrar o café, para você fazer o preparo do café, você tinha que ter uma série de equipamentos próprios para café, porque onde chegava o café para você trabalhar, ele deixava impregnado o cheiro, você não podia usar para outro alimento, porque o cheiro ficava impregnado lá, no pilão, no caco de barro, na pá que você ia mexer. Então, você colocava o grão no caco de barro, que era o que é chamado o caco de barro? Era um tipo de panela ovalada e bem aberta, meio aberta. Então, você colocava isso em cima da trempe, do fogão, ou numa trempe improvisada, com pedras, e você tinha o quê? A pá do café. Você tinha o bolo do café, o pá do café, o pilão do café. Você não podia usar o mesmo pilão que você usava para pisar o café, você não podia usar para pisar milho, para pisar arroz ou outra coisa. Fazer a paçoca do pilão. Então, tinha uma coisa interessante, é que quando alguém estava torrando café, o perfume do café se espalhava pela redondeza toda. E as pessoas ficavam dizendo, fulano está torrando café, ciclano está torrando café. Vamos tomar o donzelo lá. O donzelo era o primeiro café que você fazia depois da torra. Ai, que delícia, eu não sabia disso. Pois é, e eu tenho isso registrado na poesia. Esse é um dos registros que eu tenho na poesia, o café donzelo. Olha que bom. E o café era outra coisa. Na hora que você ia fazer a torra do café, você usava rapaduras já para colocar durante a torra. Então, tem o café misturado na rapadura,
e quando saía o pó do café, já saía adocicado. E isso aí era uma forma de você economizar. Você não precisava usar o açúcar depois separado. E em tempo de escassez, você tinha o recurso de usar a semente de fedegoso para fazer um volumoso no grão que você estava torrando lá do café, aumentar o volume e atender. Então, e tem muitas formas. Por exemplo, os caçadores, as pessoas que iam atrás de animais no mato, iam para pegar os animais, iam pegar o boi, e que tinham que dormir no mato, eles levavam o café, preparavam o café, usando no próprio utensílio que você usava, que era chamado marmita. Na marmita do café, você colocava, você não levava pano para coar o café. Uhum. Você já colocava o café na água fervendo e esperava que decantasse e tomava. E aquele pó que ficava do fundo da panela, ele era retrabalhado, porque via o outro pó, depois um pó ainda virgem, e era colocado, e sempre fazendo o volumoso. A questão era fazer render. Então, era muito comum, era chamado, você tem o café cabeludo, porque na hora que você bota o café... Eu estou achando bom os nomes. Marmita, para mim, era outra coisa também. A marmita, eu até que tinha uma marmita aqui que podia mostrar, mas agora não dá mais. E aí, você, quando coloca... Eu digo, por que é chamado cabeludo? Por quê? Porque quando você coloca... Na hora que você coloca o pó na água fervendo, o pó mexe, o movimento da fervura dá a impressão que é um cabelo solto. Você, por associação de imagem. Ah, é legal, olha aí. Legal, daí, né? é mais uma. Nossa, muito registro aqui para fazer. A Eliane deve estar adorando, anotando tudo aí. Vamos ver aqui, um café para tomar a farofinha. Farofinha, quer dizer, a farofa mais usada no sertão era a farofa de cuscuz ou a farofa de farinha de milho. Porque, além do cuscuz, a gente usava duas farinhas de milho. Uma era a fuba, que é a farinha feita com o milho cru, torrado e pisado e peneirado. Então, esse aí era a fuba. E a outra é que, quando você preparava em casa a massa para fazer o cuscuz, porque isso aí hoje ninguém usa mais, então foi uma das coisas da questão de praticidade e questão também de avanço tecnológico, de facilitar a vida. Mas em toda casa no sertão, pobre, com mais condição, com menos condição, todo mundo tinha uma máquina de moer milho, que moía diariamente o milho para fazer a massa do cuscuz. Então, como é que era feito isso? Na véspera, você botava o milho cru numa panela com água fervendo, tampava e deixava lá. No outro dia de manhã, você ia fazer o cuscuz. O que é que você fazia? Aquele milho estava hidratado, estava semi-cozido, e você levava para a máquina de moer milho e moía o milho. Quando você moía, você tinha uma massa mais grossa e uma mais fina que estavam lá, ficavam junto. E aí, quando você peneirava, você tinha a massa que você fazia o cuscuz e a farinha de milho. Era dessa massa aí. Uma era torrada e a outra era cozida, porque o cuscuz era cozido no vapor. E a farinha era feita com essa mesma massa que fazia o cuscuz, era uma massa crua, semi-cozida só, porque tinha levado água fervendo à noite, tinha ficado lá até a água esfriar. E aí, o que é que acontecia? Você fazia farinha de milho, que você usava no lugar da farinha de mandioca. Usava muito mais do que usava farinha de mandioca.
Então, era farinha de milho. Então, a farinha de milho, essa farinha que aparece aí. Era farinha de milho. Provavelmente. Não é esse tipo que tem com o nome de farinha de milho hoje, industrializada, é bem diferente dela, porque a indústria pegou a massa com que se fazia o cuscuz e fez a massa para cuscuz, que você encontra hoje, o flocão, etc. Então, você tem essa massa para fazer cuscuz hoje, mas a massa, a farinha de milho, que era feita com a mesma massa que se fazia o cuscuz no sertão, a indústria não absorveu, ela não fez essa linha de produção. Então, a farinha de milho, ou tem quem ainda faz realmente a massa do cuscuz preparada em casa, ou não tem. Não tem mais a farinha de milho. É um daqueles ingredientes que está sumindo. Está sumindo. Está sumindo. Essa máquina é uma máquina grande? Como que é? É uma máquina bem comum, uma máquina pequena. Ela tem muita foto dela na internet. Depois eu mostro a você. Era uma máquina que servia para moer milho, moer carne, moer castanha. Era um moedorzinho com veio. Muito simples. É igual algumas máquinas que a gente tem hoje. Assim, eu vou até ver se eu acho aqui, depois se eu achar aqui, depois no final a gente projeta. Viu? É antiga máquina de moer milho. E aí, o que é que a gente tem? Sim, aí o cuscuz sempre tinha e com rolinha. O que era rolinha? Rolinha é uma das aves. Você diz o sertão, as caças do sertão, você tinha as de pata e as de pena. Nas de pena, você tinha as permanentes, que estão lá, que são próprias lá do semiárido, moram lá e são acostumadas com tudo do clima, e você tinha as de migração, as que vinham quando tinha água, as aquáticas. De repente, choveu, encheu algum açude, imediatamente chega a ave aquática. Era engraçado demais isso. E qual que é essa ave aquática? Era paturi, era marreco, era... tá. Entendeu? Tá. Tinha um muito bonito chamado putrião. Era bem imponente, era assim, meio preto, um tipo de pato. E ele tinha uma crista muito gordurosa, que as pessoas tiravam a crista para poder fazer dessa gordura uma forma de lubrificar carro de boi, a junta de carro de boi, né? E outras coisas, para lubrificar algum equipamento. Então, era tirado do putrião. E eram muito bonitos os putriões. Mas tinha marreco, tinha galinha d'água, tinha vários. Então, a rolinha é permanente. Ela é do semiárido, está lá hoje, tem lá preservada, porque na hora que entrou realmente como proibição a caça indiscriminada, que eu acho que foi muito bom, porque senão ia acabar tudo mesmo. Então, a rolinha foi preservada, como o preá foi preservado, o preá dos de pata. E ele era muito usado exatamente na mistura do feijão. O preá era um dos... Você ainda encontra, às vezes, em algum lugar, de uma caça manual. Alguém que foi lá com uma baladeira, uma criança, uma coisa, e você, às vezes, pode encontrar em alguma casa ainda do sertão, mas você não encontra mais nas feiras, porque foi proibido. Então, a rolinha era muito usual para mistura. Mas agora vem uma parte boa, estou vendo aqui. Rapadura, alfinim, mel, confeito. Essa parte é o pecado, né? Os doces. O confeito, o que é que se chamava confeito no sertão? Era um bombom, que era açúcar e mais açúcar e colorido. Era uma coisa assim, bem só de açúcar. Eu acho que com alguma, eu não sei bem o que, misturava alguma coisa ali para endurecer. Não sei se era um pouco de goma, não dava para a gente perceber muito.
Ele ficava com uma textura quebradiça ou ele era puxento? Quebradiça. Não, quebradiça. Meio fofo. Era até poroso. Era o bombom. Esse daí era o confeito, que é esse tipo de bombom, que a gente chamava confeito. Olha, quando vier da feira, toda barraca de feira você tinha confeito, porque era o doce que, de tão barato, estava ao alcance de muito mais gente, das crianças pobres e as crianças do meio rural. Então, era muito barato. Eu trouxe os confeitos. Ai, meu Deus. Meu pai trouxe da feira, trouxe confeito para mim. Então, essa coisa do confeito era muito... Não era da produção local, nem da feitura local. E agora, a rapadura, alfinim, o mel, essa família da rapadura, eu acho maravilhosa, porque ela é riquíssima. Primeira coisa, a rapadura, para mim, porque no sertão se chama rapadura o doce de pobre. Por que o doce de pobre? Porque eu era mais barato e era o que estava em todo canto. E era o que estava em todo canto. E é o que você come em época de escassez grande. Não tenho o que comer aqui agora, mas tem farinha e rapadura. Então, um punhado de farinha, um pedaço de rapadura, porque o açúcar e da cana-de-açúcar, a rapadura que é feita com caldo de cana, né? Você estava sabendo disso? Não, essa parte essa eu ainda sabia. Tem aquele gosto de melaço mesmo, né? Pois é. Aí o que acontece com a rapadura? A rapadura é um doce que você faz doce com ele. Como é que pode? É um doce que faz doce. Não sabia, não. Esse é bom. Você faz o doce com rapadura, né? Você tem a rapadura, que é um doce. Ela é um doce. Aí você vai fazer doce de mamão, você, em vez de usar o açúcar, você vai usar a rapadura raspada para funcionar como o açúcar. Não é? É como se usasse um melaço também para adoçar, porque o melaço ele é o... Exatamente. O líquido, né? Agora, outra coisa, a rapadura, ela veio de um melado que endureceu e açucarou. Então, isso é a rapadura. Mas aí você depois não tem mais o melado, e você quer o melado. O que é que você faz? Você derrete a rapadura no fogo com água. E você mais prática, né? Faz o melado. Então, você tem o mel, você chama mel de engenho, que é o que não é feito em casa, é lá onde você tem o engenho, e você tem o mel de rapadura, que é o que você faz dissolvendo a rapadura. E você faz vários doces com rapadura. Doce de coco, doce de mamão, doce de caju, das frutas em geral, você faz, é excelente. Faz muita coisa com coco. Você faz cocada. Você diz cocada branca e cocada preta. O que é cocada branca? É cocada feita com açúcar. O que é cocada preta? Feita com rapadura. A rapadura, para mim, eu estou tentando criar o hábito de usar mais, né? Que eles falam que é melhor do que o açúcar refinado. Só que ela ainda tem um gosto forte próprio, né? Que é difícil de dissociar dela. Mas eu acho uma delícia, não? Eu como demais. O sertão se usava menos açúcar mascavo, que é o açúcar já feito o açúcar antes de você ter a rapadura. Você tem um açúcar que foi feito lá no engenho, ainda rudimentar, não foi para o refino. Então, esse açúcar, que se chama açúcar mascavo, você pode usar, não precisa. Mas, em geral, o sertanejo tem a rapadura, e quando ele quer fazer o açúcar com ele, o que é que faz? Geralmente, as mesas das casas antigamente, toda mesa tinha uma tábuazinha pequena e uma faquinha molada, que era para você raspar a rapadura, que você ia botar a rapadura raspada na coalhada, você ia botar... Eu sabia que em algum momento eu ia começar a ficar com fome aqui. Eu já estava prevendo que em algum momento eu ia passar vontade de comer. Uma tabuinha com rapadura agora ia cair muito bem.
Opa, é bom, né? Ana, posso fazer É uma bom. pergunta, te interrompendo? E com relação ao alfenim, ele era. Eu encontro alguns registros nos cadernos aqui para Campinas, onde eles eram feitos com moldinhos, como aqueles que o Gilberto Freire fala, para os casamentos, que era um doce muito fino, era normalmente para festas e casamentos. Depois dessa massa, que esse ponto é diferente, o açúcar é outro, vocês faziam isso Não, também ou não? Era só para festa? Não, não, senhora, fazia onde tivesse um engenho moendo, porque também os engenhos não eram muitos, porque eles dependiam de quê? De água. O que dependia de água era sempre, vamos dizer, sazonal, não era contínuo. E aí, o que é que você tinha? O alfenim era feito, toda época de moagem dizia, olha, hoje vai lá, leva o grupo hoje todinho para fazer alfenim. A gente fazia alfenim lá onde estava sendo moída a cana, onde estava sendo feita a rapadura. E o ponto do mel para fazer o alfenim é um pouco diferente do ponto do mel da rapadura, porque esse daí tem que ser um mel que dê. O alfenim era batido à mão. Então, era uma coisa que saía do artesanal, do processo artesanal que estava lá na caldeira, mexida com alguém mexendo com a pá na mão. Aí ele saía para outro processo manual, que era o de preparação do alfenim. Como é que era feito? Você recebia uma porção e você tinha que bater essa porção rapidinho na mão, antes que ela açucarasse, dar o formato, por exemplo, essa foto que está aí está muito boa, Tá. porque ela está mostrando bem o alfenim já com a arte de quem bateu o alfenim, tinha arte para fazer isso aí, não eram todas as pessoas que sabiam fazer isso. E você também podia fazer batendo e depois você jogando na forma. Aí era outra coisa. Porque esse daqui, você fez isso aqui tudo à mão. Aí era uma flor de alfenim. Era muito comum essa daí. Tinha algumas pessoas que faziam cada uma mais bem feita do que a outra. Que era como puxar a bala de coco, né? Só que com um ponto de açúcar diferente, essas coisas, não é? O ponto diferente, o ponto de começar e o ponto de terminar para fazer isso e deixar açucarar, não açucarar na sua mão antes de fazer isso, só as pessoas têm que ter muita precisão nesse tempo. Quer dizer, o tempo... Eu lembro... Eu tentei fazer a de coco, já achei impossível. A de coco, todas as minhas açucararam. Não é ruim, porque você acaba comendo, mas, gente, como é difícil você não deixar esquentar na mão. Nossa, é uma técnica muito... Eu realmente... Muito apurada. Uma técnica bem apurada. Agora, esse daí, porque na hora que você terminava de bater, que ele já estava branquinho, tinha saído do mel escuro, porque é do mesmo mel que você faz a rapadura. A rapadura vai para lá, dá um ponto um pouco mais aqui no resto do mel, que vai fazer o alfenim. E aí você tem que bater rápido, fazer isso aí num tempo tão rápido que dê para fazer tudo antes de açucarar. Nossa. O que acontecia com a batida, que é outra modalidade que a gente tem disso aí, com o mel, fazer a batida. O que é que era a batida? A batida não era batida à mão. Você botava o mel no mesmo ponto desse daí. Você tirava para o alfenim, tirava para a batida. Na batida, você pegava um cepo ou uma colher de pau e você faz um movimento para cima e para baixo e, em seguida, antes que ele diz assim, tem que bater e dar o ponto antes de morrer. O que era morrer? Era açucarar de vez. Então, o meu mel morreu. O que morreu o mel? O mel da minha batida morreu. Quer dizer, antes que eu terminasse de bater, ele açucarou no ar, porque ele fica lá. E essa batida, eu até faço alusão a ela no meu livro, porque eram verdadeiras obras de arte, o que você tinha feito, a habilidade que as pessoas tinham para bater esse mel na tigela. Geralmente era uma tigela de ágata.
E aí você subia de vez e você conseguia fazer um desenho, conseguia fazer um enrolado, conseguia... E deixava, depois arriava assim, como se fosse uma vela apagando, saindo, escorrendo a cera da vela. O do alfenim, que me impressionou quando eu estava pesquisando a imagem, que a Eliane, eu cheguei a mostrar para ela essa, mas a gente ia colocar também a imagem dos bichos, né? E que eles fazem os animais. Só que aí não coube aí. Pois é, mas o dos bichos, eles têm menos arte, porque esse aqui você tem o tempo certinho e o artista fez isso, e fez outras coisas também. Fazia cachimbo, fazia leque, fazia algumas coisas que conseguia fazer. E esse aqui, que é a flor, porque parece realmente uma flor. Quando você pega uma alfinim, é como se fosse as pétalas de uma flor. Uma coisa muito artística. Esse aqui não fazia na forma, mas os outros, dos bichinhos, de coração, disso e tal, esses aí eram feitos... Você batia o mel e na hora de fazer o acabamento, você jogava dentro da forma, ele açucarava lá. Eu que sou leiga, já achava que era mais difícil fazer o bichinho, porque eu falava, como que vai chegar nesse bichinho? Eu entendi agora, então eu coloquei, a imagem tá boa. Você tinha a forma, que é esse que Gilberto Freire fala, né, Eliane? Sim, que você usa tem os pombinhos, você vai fazendo esse trabalho para as festas mais... E ainda tem, em Pirinópolis, Ana, a festa do Divino, tem uma senhora lá, tradicional, que faz a pombinha do Divino de alfenim. E ela é que sabe o ponto, e ela tenta ensinar, mas as pessoas ainda não aprenderam, porque esse é o grande problema. Aqui em Campinas, para os cadernos que eu analisei, das senhoras paulistas, eu encontrei uma menção só à receita de alfenim. Depois ela deixa de existir, porque é difícil, né? Você esse ponto, ter o mel, o açúcar perfeito, Exato. Né? Exato. Agora, o alfenim feito em casa, que não é esse que está feito lá, do jeito que você faz o mel de rapadura em casa, você faz em casa o alfenim, que a gente chama puxa-puxa. Ah, tá. Sim, Você vai encontrar, quando você tem o puxa-puxa, tem também registrado na literatura de cordel. Aí você vai, bate, e você não consegue. Muita gente, é muito difícil. Você tem do alfenim feito por qualquer pessoa, chegar a um ponto, não chega. Então, você bota lá depois para morrer, você espalha, você coloca em cima de uma madeira, no caso hoje, mármore, você coloca um pouco de goma, você polvilha com goma e bota lá para o alfenim açucarar. O puxa-puxa, que é o puxa-puxa. Eu tenho a impressão que o puxa-puxa até... Tá bom. Então, a batida, isso que eu falei, e você tem o mel, porque você tem... Antes, quando começa a moagem, aí chega uma hora que você tem uma garapa. Quer dizer, o açúcar, o caldo de cana ainda quase líquido ainda, né? E sem estar muito apurado. Então, você tirava esse caldo de cana, como o caldo de cana que a gente compra na feira. Na feira hoje. Aquele caldo de cana, o que é que se fazia com ele? A fermentação é muito rápida do caldo de cana. Ele fermenta muito rápido. E uma das coisas boas que para você fazer, que fazia e que se usava isso em casa, você fazia vinagre de caldo de cana. E é um processo bem simples. Você colocava, tinha duas vasilhas de barro que você guardava para fazer o vinagre. Você despejava
quando você vai para a feira e que pede um caldo de cana, se você levar ele para casa, quando chegar em casa, o sabor dele já está alterado. Por quê? Já está alterando, é verdade. Já começou a fermentar, porque ele fermenta rápido. E aí você botava lá para fazer a fermentação, para chegar o vinagre. E aí você deixava os 2 potes, 2 potinhos, 2 vasilhas de barro, você botava um paninho fino para coar, num e no outro, e aí todo dia você vai lá, passa de um pote para o outro, vai passando de um pote para o outro. E ele vai espumando muito, porque fermentou, espuma muito, aí vai no outro dia. Para fazer esses processos caseiros, você tem que ter paciência. Não é? Veja, as pessoas que fazem pão caseiro, para poder preparar o fermento, tem que ter paciência, né? Mas o resultado é sempre melhor, né? Claro. Então, o que é que fazia? Tinha que esperar. Quando não tivesse mais nada fermentado, você pegava o caldo, ele fica com a cor de champanhe. Aí está azedo, como o ácido do vinagre. Do vinagre. Ah, não sabia desse vinagre. Deve ser bom. É bom, é muito bom. Eu sei. Eu digo, lá em São Paulo, quem fez desse vinagre, assim que aprendeu, quando eu falei sobre isso, foi o Alex Atala. Ele fez uns litros lá, ele botou lá no restaurante dele umas coisas, ele disse, ai, que maravilha, foi bom. E depois eles tentaram industrializar, fazer com o vinagre mesmo de caldo de cana, né? Lá com o pessoal de outra cidade lá do interior. Mas eu não sei como é que ficou. Eles estavam fazendo uma tentativa lá, tentando. Então, você veja quanta coisa você tem ali da cana. Sim. E você faz dos doces e a variedade. Agora, rapadura. Você já comeu rapadura com queijo? É uma delícia. Uma na mão, outra na outra? Quem teve isso? Não, nunca comi, não. Rapadura com queijo. É uma delícia. Nossa Senhora. Ai, gente, que fome. Você come e bota rapadura numa mão e queijo na outra. Eu não dispenso. A mesma coisa com o alfinim e a mesma coisa com a batida. Eliane estava falando aí que as pessoas não conseguiam dar o ponto do alfinim. E eu tenho um caso muito concreto comigo, que quando nós éramos crianças, tinha um sequilho de goma que se fazia lá em casa. Uma delícia, é crocante e você coloca na boca, ele dissolve. E aí, o que é que acontecia? A gente toda semana tinha, também era um lanche bem barato, bem econômico, a família grande. Aí se fazia a lata de sequilho, na hora que acabava fazia outra, era assim. E aí o que é que eu não consegui fazer de jeito nenhum? Fui atrás de várias pessoas mais antigas e tudo, inclusive fui atrás de uma prima do meu pai, que era bem mais velha do que eu, e que ela mexeu com comida, vendeu comida em casa, essa coisa. Cozinhava muito bem, veio do sertão para o Recife, também com muitos filhos, e aí começou fazendo as comidas em casa, e eu fui atrás e pedi. Digo, Nicinho, que beleza, eu vim atrás de você para você me ensinar, que eu preciso botar no meu livro. Ela disse, se eu soubesse fazer aquela peste, eu tinha ganho muito dinheiro aqui no Recife. Todas as vezes que eu ia fazer, eu só fazia ter prejuízo. Ficava tão dura a massa que se eu pegasse a massa e jogasse no peito de um, acaba caía lá. Acaba virando uma arma, né? E ela não conseguiu. Então, ela não conseguiu recuperar a hora de fazer porque é muito fácil. É o mel, é o leite de coco, a goma. E aí, só isso. Mas tem uma hora... É o processo, né? Que é difícil. Na hora do processo, tem agora, um milímetro... Um milímetro para lá, né? Não, eu diria assim, tem um segundo de tempo. Que se você não fizer do jeito... Não dá.
Então, eu tentei, todo mundo tentou e não conseguiu. A gente não conseguiu recuperar isso, que era uma coisa do cotidiano da minha casa e da região. Hoje, tem o sequilho de goma industrializado. Ele é bom, mas não tem o mesmo sabor, nem a mesma textura. Não. Esse sequilho de goma é aquele que vende em Alagoas, ali perto, na região litorânea, ali para o lado de Maragogi, que tem ainda algumas. Eu fui lá e tem umas cooperativas que vendem esse sequilho de goma. Não sei se deve ser esse industrializado, que as moças ficam fazendo bandejas e bandejas e depois você compra num pacote, que é uma delícia também. Pois é, muito bom. O industrializado que eu estou dizendo é muito saboroso. Agora, não é a mesma coisa, o né? O outro você colocava, ele é crocante, e quando você colocava na boca, ele desmanchava. Era um crocante que manchava, era uma coisa delícia. Daquele, olha, eu estou sentindo o sabor agora aqui. Eu estou sentindo a infância. Você não falou que a comida, a memória, Sim. Comida antes de qualquer coisa, minha filha, agrega. Une as pessoas. Agrega demais. Comida, ela une, exato. Ô, Ana, a gente já tem mais ou menos 1h15 aqui conversando e tinha muita coisa ainda para falar. Então, eu não sei se você lembra da apresentação, tem o machixe, tem baião de dois. Então, eu vou pedir para você escolher qual você quer falar, que você acha que vai ser mais interessante, para a gente poder ir para as perguntas depois. O que você acha? Eu lembro que a parte do machixe está aqui. Machixe. Eu acho que é legal. Olha que machixe, né? Coisa mais linda. Um molho de machixe. É assim, vou comprar um molho de machixe. Eu consegui achar ele, eu consegui achar juntinho. Olha mesmo, ó. Então. Olha, eu até tentei comprar o machixe, mas eu fui a um lugar só por conta da quarentena, que eu estava preocupada, e não tinha machixe para eu trazer hoje e mostrar. Você queria mostrar machixe também? Pois olha. Sim, aí, eu queria buscar para mostrar. Pois aí, Maria se encarregou de mostrar o machixe, né? Maria se encarregou. Exatamente. Eu peguei da internet, porque eu e a Eliane, a gente também. Eu consegui com elástico, não é a palha, mas é um elástico. Falei, eu tenho machixe grande. O machixe, eu falei antes da mistura do machixe no feijão, mas o machixe é símbolo, é assim, o primeiro verde que você vem para junto de você, para a sua mesa, quando termina um período de seca. Mesmo que seja o verão anual, os 5 meses que a gente tem de estiagem, 7 meses que a gente tem de estiagem, na hora que chega o machixe, todo mundo fica louco. E o prato, olha que maravilha que isso aí. Esse prato aqui, ele é a machichada. Esse prato é feito. O machixe é preparado. Eu tenho vontade de experimentar ele. O machixe é cozido, ele tem muita água, ele é bem aquoso. Você cozinha com um pouquinho de nada d'água e você parte, geralmente é assim, quando o machixe está muito verdinho, muito novinho, que é pequenininho, todos iguais, fica muito bonitinho quando você faz o prato com ele inteiro, sem precisar partir. E aí você parte desse jeito e prepara, quando cozinha, não deixa isso para passar, tem cuidado para ficar al dente. E aí você coloca os temperos todos, refoga na manteiga ou no azeite, e aí você leva o machixe para refogar nessa mistura dos temperos aí. E esse caldo dele que você fez aqui, eu não sei se você, porque eu lembro que você comentou que achava que era seu. Você acha que é leite de coco ou não? Ou é creme de leite? Não, olha, o sertão usava nata crua, nata de leite, ou nata cozida, creme de leite industrializado, nem chegava perto lá. Não. É o leite de coco, então, esse. Esse daqui, a machichada é feita no leite de coco. A mesma coisa você faz com quiabo lá, que fica saborosíssimo, com leite de coco. O quiabo preparado no leite de coco também, do mesmo jeito. Você cozinha o quiabo. Nossa, que delícia. Faz o refogado e depois você coloca. E ainda fica mais saboroso quando você faz, extraindo o leite do coco mesmo. Não usa o leite industrializado.
se você usar o leite extraído do próprio coco, você vai ter um prato mais saboroso ainda. Nossa, muito bom. Eu pulei a poesia. Eu vou falar ela aqui rapidinho. Tem uma xixi grande aqui. O legal dessa poesia é que ele está apresentando a feira. Então, ele vai falar da banana também, que é a banana comprida, que eu fiquei na dúvida se era a banana nanica. Aquela... É a comprida mesmo. Ela é comprida, mais mole, mais doce. Eu acho que é a nanica que a gente chama aqui, então. Eu vou ler aqui rapidinho, então, pra gente. Então, ele é é o que a gente chama de redondilha maior, né? São sete sílabas e 7 versos também. Então, ele fala: espalhou no meio da feira, em propaganda gritou, eu tenho machixe grande e agora mesmo encostou, banana comprida e prata, mas eu não vendo barata que a banana levantou. O que é a banana levantou? O preço, né? É o preço, exatamente, é o preço. Agora, quando ele diz, agora mesmo encostou, quer dizer, alguém chegou com a banana junto para ser vendida, né? Encostou, chegou junto. E aí o machixe é isso. E a banana, no sertão, se usa demais. Se usa, por exemplo, você faz uma farofa de cuscuz, que você pegava a banana comprida, ou a banana prata, do jeito que ele está fazendo aí, e aí o que é que você frita um pouco a banana na manteiga, cebola, temperinhos, o coentro, um tomatinho e tudo mais, e você vem com o cuscuz esfarelado e faz a farofa ali, com uma farofa que é uma farofa doce, porque com a banana. Mas o coentro vai nessa também. Vai em tudo, vai lá. Vai em tudo. Eu amo coentro. Você veja lá que a banana também, a gente usava, ainda usa, muita gente ainda usa, com sopa, com feijão, você mistura a banana com feijão, você quando serve no prato, você bota a banana e vai comendo a banana junto com o feijão. A mesma coisa se fazia com abacaxi. Abacaxi não, que não era. O abacaxi vinha de fora. Se fazia com ananás, que é o abacaxi nativo. Você deve ter visto lá em Brejinho, tinha. Você não foi a Brejinho? Não. Eu passei por Brejinho só. Não, mas em Tuparetama também tinha. Tuparetama tem também. O ananás lá eu comi. Pronto, é o ananás. O ananás é um abacaxi que é mais rústico, ele é espontâneo também, não é de plantação, ele brota espontâneo lá. Então, a gente tinha o ananás. Foi bom que você foi lá ver. Eu acho mais gostoso o ananás ainda do que o abacaxi. Ele é mais ácido. Ele é um pouco mais ácido. Ana, eu tirei a apresentação aqui porque não vai dar tempo de chegar. A gente tinha como carne de sol. Quem sabe a Eliane faz uma parte 2 mais para frente. Mas aí dessa vez a gente vai passar. Eu vou passar para a Eliane, porque senão o pessoal vai acabar indo embora e aí não responde as perguntas. Obrigada, minhas queridas. Tirando problemas técnicos, para variar, correu tudo bem, a gente gravou, vai conseguir depois subir para o YouTube, editar direitinho. São as coisas que estamos aprendendo e lidando também com tudo isso. Eu quero agradecer muito vocês duas, Ana, Maria, os presentes, já tem algumas perguntas aqui que eu vou passar para vocês. E eu queria fazer algumas considerações finais, assim, do que eu captei do que vocês estavam falando e da proposta. Eu entendo que tanto a Ana quanto a Maria, cada uma à sua maneira, né, por caminhos diversos, elas desconstroem aquela ideia de cultura popular, seja na forma de poesia ou da comida sertaneja, assim, que não tem uma identidade e autenticidade. Ao contrário, a poesia e a comida são
culturalmente representativas e compõem a identidade do sertão, e eu acrescento mais, por que não dizer dos brasileiros? Porque, afinal, essa circularidade das poesias e da comida revela que esse conhecimento saiu do sertão. Ela chega aqui nos grandes centros com releituras, às vezes, mas traz. Do lado da alimentação, a Ana trouxe várias receitas que estavam, que eu identifiquei nos cadernos paulistas, né? O biscoito de araruta, a farinha de milho no preparo dos cuscuz e dos pães e biscoitos, a fatia dourada, que aqui dizia fatia doirada, ou então a rabanada, que tem os seus primórdios na antiguidade, a criação desse prato. E claro, eu estou puxando muito mais para os doces, porque esses cadernos, eles registram muito mais a doçaria do que o salgado. Assim como não registra a pamonha e o curau, que eram doces feitos com várias mãos, né, Ana? Várias pessoas trabalhavam junto, produziam esses quitutes para o mês de junho, para as festas juninas. E, de outro lado, o que eu achei interessante é que você menciona os 4 temperos, né? Que são o cominho, o coloral, a pimenta do reino e o sal. Nas minhas senhoras, os 4 temperos só tem o pimenta do reino em comum. O coloral, eles até ensinam como fazer, mas ela não compõe os 4 temperos. Os 4 temperos estão, os 4 cheiros que elas chamam, né? Que você também coloca assim, é a noz moscada, a pimenta do reino, a canela e o cravo. Então, só fica a pimenta do reino, quer dizer, são releituras, formas novas de preparar, e acredito que o coloral talvez até seja uma influência da colonização de imigrantes, porque, pelo que eu sei, os italianos tinham muito hábito. Aí eu vou até querer que a Ana depois me diga um pouquinho mais por isso. E aí eu vou emendar, porque na questão dos cordéis, da poesia popular, Maria, eu acho também, né, nesse sentido de que você tem, sim, uma poesia, essa comida culturalmente representativas, porque você tem essa poesia popular, os cordéis, chegando nos grandes centros, em vozes de poetas, compositores, cantores. Eu cito apenas um, que eu lembro que ele falou que foi muito difícil adaptar um cordel para música, que é o Zé Ramalho. Ele fala das cestilhas, enfim, é a nossa cultura popular que está no nosso cotidiano e precisa ser valorizada. Aí, se vocês quiserem comentar isso, depois eu tenho 2 perguntas do Adilson Roberto Gonçalves, do Instituto Histórico de Campinas, que quer conversar um pouquinho com vocês, e tem várias pessoas aqui que podem começar a fazer suas perguntas aqui pelo chat e eu passo para elas. E, mais uma vez, obrigada pelas 2 apresentações conjuntas de vocês. Eu vou deixar a Ana comentar primeiro. Tá. Menina, você que está fazendo mestrado é quem tem que estar com a voz. Não, mas eu só posso comentar pelo lado da poesia. O lado da comida. Você vai ter que comandar aí, porque você vai entrar numa banca examinadora que vai lhe arguir. Então, receba logo as arguições aí. Já vou me preparando, né? Então, essa questão da poesia e da identidade, eu tenho um ramo do meu mestrado que vai tratar essa questão do popular, porque a minha defesa é de que a gente pare de atribuir um sentido inferior ao popular, né? Então, a gente acabou tendo na história do Brasil uma supervalorização das letras e do erudito, enquanto o popular ficou com o povo e o povo sempre teve um lugar à margem. Então, a forma como eu enxergo é que tudo deve ser colocado numa valorização, né? Então, assim, a gente vai valorizar tanto o erudito quanto o popular. É óbvio que a gente não vai usar os mesmos critérios para entender os dois, porque isso nem faz sentido, mas a gente vai entender a importância dos dois. E é claro que, falando de São Paulo, a gente pode imaginar que essa poesia ela seja regional, então ela não vai falar para mim, ela não vai ter... não vou conseguir encontrar nela uma conexão com o que eu vejo aqui, mas eu discordo.
Eu discordo porque, apesar de ser uma tradição regional, eu acho que a gente consegue consumir, principalmente nesse mundo globalizado, eu acho um pouco hipócrita falar que a gente não conseguiria consumir uma coisa de outra região. A gente consegue. E é esse consumo que deve ser aumentado. Por quê? Porque a gente tem que preservar também. E é estudando, e é consumindo, e é lendo que a gente preserva. É óbvio que a região, hoje em dia, a gente tem a sorte de ter uma geração jovem que está fazendo questão de publicar, de ir atrás dos poetas vivos, de conseguir conversar com eles, gravar. O gravador tem sido um aliado também. Então, assim, eu vejo de maneira positiva. Eu imagino que a gente está caminhando. Isso falando da poesia popular nordestina, da literatura africana, por exemplo, ou da literatura no Brasil feita por pessoas pretas, por pessoas indígenas. Isso tem mudado e isso vai mudar cada vez mais, com certeza. Agora, a minha defesa aqui é na poesia popular nordestina para que a gente não perca isso, mas para que a gente saia dessa posição do Sudeste, que não é sudestino, apesar do Nordeste ser nordestino, que a gente saia dessa posição que a gente se colocou acima. Essa é uma posição colocada pela gente, criada pelo Sudeste, e é isso aí. Então, a minha defesa é nessa questão do popular. O popular ele tem que ser valorizado, sim, e eu acho que discutir essa parte com a comida mostra como a gente tem milhares de faces para discutir a poesia. Né? Olha a gente falando de poesia e comida. É isso mesmo, está sempre interligado, né, Ana? A gente tem que pensar que, no caso, as cantorias, que é uma das modalidades de chegada ao público da produção dos nossos poetas, ela surgiu como uma forma de arte própria do Nordeste. Ela surgiu, ela é bem nordestina, a cantoria, que é uma das modalidades que a gente tem na literatura popular. Agora, você sabe que o movimento armorial, lá em Pernambuco, puxada pelo Suassuna, né? A base todinha é você chegar ao erudito partindo do popular. As raízes populares levando você ao erudito. Ao erudito. A base do movimento armorial foi todinha essa. Tanto que agora a comida estava tão fora do plano de cultura, que foi uma das coisas que a gente discutiu. Se a gente, recuperando essa cozinha de raiz nossa, a cozinha básica do sertão, aquela cozinha que não tinha conseguido migrar, se a gente já daria a ela uma dimensão dentro do espírito do armorial entre as artes. Mas a comida, na época que eu estava nesse trabalho, e que eu cheguei a discutir com o Ariano, a gente não tinha condição, a comida não tinha o espaço que tem hoje, e a comida nordestina, a comida do interior do Nordeste, essa comida de manguzá, de xerém, das comidas de milho, por exemplo, de comer rapadura e de fazer farofa de queijo, de passar ferro em queijo. A gente não tinha esse tipo de coisa, e aí não dava. Naquele momento não dava, porque não havia espaço da comida ser olhada dentro da sua dimensão de arte, que tem embutida também, de cultura. Então, a comida está quase igual a poesia popular, né? Pronto. E a música popular. Olha, a música popular também. Não só a música popular, porque olha, a gente tem a gente tem só no Nordeste, se você pensar o que Luiz Gonzaga produziu, e que tem muita coisa ligada à comida, muita. Ele tem uma música chamada Café que ninguém conhece. Em todo canto que eu chego, vou falar alguma coisa sobre café que eu pergunto, ninguém sabe. E é uma música. Mesmo. Pois é. Ele tem tem a produção total de Luiz Gonzaga, junto com Zé Dantas, com o grupo dele todo, né? Zé Marculino, etc. Eles têm mais de 600 músicas. E a gente fica limitado a um grupo. Quando tem Juazeiro, aí são o quê? As plantas
são as frutíferas típicas de semiárido, estão lá todo o tempo e que tem fruto. Umbu, umbuzeiro, juazeiro. Olha aí, que interessante. De repente, olhar a comida pelas músicas também, né? Quixabeira, eu tenho um levantamento já feito, uma pesquisa feita ligando a música e a comida. A música, a comida e a poesia, juntando os três. Fazendo. Então, a próxima conversa nossa vai ser essa. Você veja, por exemplo, quantos compositores nossos têm música sobre comida? Chico Buarque tem a Feijoada de Chico. Você tem os Caymmi todinho lá na Bahia. Todos, os compositores todinho baiano falam de comida. Porque baiano do litoral fala sempre comida. E a comida, quando se diz comida da Bahia, comida da Bahia não é a comida do litoral. A comida do litoral e do recôncavo é uma, a comida do sertão é outra. Exatamente. É bem diferente, bem diferente. Eu conheço bem as duas, entendeu? De conviver e de estudar. Então, tem uma diferença abissal entre a comida do litoral e a do sertão. Então, quando você diz a comida baiana, você está... Em geral, isso é o rótulo para você usar para a comida do litoral. Não tem nada a ver. O Alto Sertão da Bahia nem sabe o que é dendê. O litoral e o litoral diferente mesmo. São espaços diferentes discutidos há muito tempo já. Você vê, por exemplo, Cora Coralina. Ela tem coisas lindas sobre comida. Ela tem um poema que se chama Oração do Milho. É o milho fazendo uma prece, inclusive se queixando porque o trigo chegou aos altares e ele não. É linda, é um poema lindo mesmo. Ela tem uma poesia sobre o milho, é uma poesia, e tem esse poema que é Oração do Milho, é o milho rezando. Então, deixa eu fazer as duas perguntas que o Adilson colocou aqui. Uma eu acredito que uma é para Ana e o outro é para Maria. Para Ana, vamos lá. Com tantos processos de fermentação, vocês trabalham com algum químico para entender melhor o que acontece? Se você, em algum momento, por exemplo, quando você pensou no livro, você trabalhou com algum químico, a hora que você trabalhou, recuperou? Não. Não, nada de Foram químico. todos do saber e da... Foi. Teve nada de químico. E para Maria... Era só isso que... Era isso que ele queria saber, se vocês trabalharam com algum químico para entender o que acontece nesse processo de fermentação, essas coisas. Não. Foi no artesanal, no fazer mesmo. E aí a outra pergunta é se a Maria tem avaliado a presença dessa poesia sertaneja em jornais antigos, por exemplo, consultando a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Então, a pesquisa que eu fiz, a primeira pesquisa que eu fiz, que foi sobre literatura de cordel especificamente, o que a gente acaba esbarrando é que, na verdade, o próprio cordel era o jornal, né? Para chegar a informação nos lugares. Então, assim, anunciar um cordel no jornal é quase redundante, porque o cordel em si, ele era a notícia, né? Era o divulgador. O divulgador que tinha. Então, assim, o que a gente tinha, o que eu encontro, por exemplo, é alguns folhetos que não são poéticos. Então, tem alguns folhetos que trazem notícia, e aí vai trazer um trecho de poesia, e aí você vai ver esse folheto, e na verdade não foi nem na hemeroteca que eu encontrei lá na própria Casa Rui Barbosa, no acervo deles. Então, você tem um folheto que ele não vai trazer, ele vai trazer... duas colunas com uma notícia, e depois ele vai trazer uma estrofe, aí ele vai trazer uma imagem, mas em geral a presença da poesia, se tivesse em jornais que eu acabei não vendo, é a recepção. E eu acho que já é uma recepção de pesquisa, de gente que também já está indo atrás disso. Não estou falando que é o público que faz a recepção igual a gente tem de um livro, que você vai postar a crítica disso, publicar a crítica disso num jornal. Isso não tem. Até porque são universos diferentes, vamos dizer assim. Você não anuncia num jornal um cordel que foi lançado. Esse cordel se anuncia, o poeta anuncia ele, e ele vai de boca em boca.
sendo anunciado. Então, quando um cordel faz sucesso, ou fazia sucesso, mais antigamente, nos anos 50 também, as pessoas sabiam, porque uma pessoa declamava e aí o restante das pessoas memorizavam, pegavam na cabeça. E se não pegavam na cabeça, pegavam o trecho que o próprio poeta declamava na feira para poder vender, e ele falava, agora para saber o final, vocês vão ter que comprar. Ele não falava até o final, né? Porque senão as pessoas não compram. E aí, geralmente, uma pessoa que lia espalhava isso para mais um tanto de pessoas que não conseguiam ler. Mas eu não pesquisei no jornal, não. Acabei não fazendo essa parte. A Casa de Rui Barbosa tem um acervo de 9.000 folhetos de cordel. Então, até para a gente localizar alguma coisa, a gente tem uma multiplicidade grande de informação para você fazer a seleção. Até nisso aí é demorado, porque tem informação demais. Deixa eu te perguntar, no caso, agora eu estou trabalhando com os cardápios de almoços, jantares da época do Washington Luiz, basicamente com a coleção Washington Luiz, Pereira de Souza, o ex-presidente, e comparando com alguns outros desse período da Primeira República. E aí, esses cardápios, eu começo a observar uma introdução dessas comidas mais regionais, vamos dizer assim. Quando eles vão para cidades mais interioranas, as pessoas procuram fazer as suas comidas típicas ali. Então, por exemplo, ele foi para Patos, na Paraíba, e a mulher do prefeito preparou várias coisas, vários doces, ela fez a galinha da Angola. Você percebe, na tua época ali do sertão, quando recebia alguém mais importante, se tinha um cuidado para fazer, de repente, preparar um menu específico para essas pessoas? Eu tenho. Para ocasiões, tem? Na área rural, você tinha a pessoa mais importante que chegava, assim, e que merecia atenção especial das pessoas, era o padre, que ia lá fazer a pastoral. Então, todo mundo queria fazer uma comidinha para o padre. Então, nessa época, e no sertão, durante muito tempo, justamente por conta da escassez do milho nos períodos não chuvosos, e a gente teve períodos longos, as pessoas não podiam criar facilmente a galinha. Em tempo de chuva, você criava bem as galinhas, porque soltava e elas aproveitavam, comiam no campo, comiam os machixes, comiam as folhinhas, comiam os besouros, então tinha como se alimentar. Então, galinha era era uma iguaria, qualquer que fosse a forma que você preparasse. Então, uma galinha assada era um prato requintado. Por quê? Porque você tinha dificuldade da criação. Então, o que é que acontecia? O padre chegava, todo mundo sabia que ia ter a visita pastoral tal tempo, vamos dizer, a semana tal o padre vai estar em tal, né, em tal comunidade. E aí todo mundo engordava a sua galinha, preparava lá, porque quando o padre chegasse, que fosse, já ia almoçar. Então, se dizia, menina, aquilo como galinha que só padre. Tinha até quando você queria dizer, uma pessoa estava, menino, você não é padre não, larga de comer tanto. A galinha estava ligada exatamente à visita pastoral, que era o cardápio especial que era feito para aquela autoridade que era a máxima que chegava ali naquele momento. Era desse jeito. Eu lembrei porque no seu livro você fala que o seu pai, o vinho do Porto era para as visitas importantes, ou que viessem para as visitas, né? O cálice do vinho do Porto, por exemplo. Mas eram poucas casas do sertão que tinham oportunidade de ter o vinho do Porto. A gente teve a oportunidade, mas eram poucas casas, né? E aí chegava uma pessoa mais importante, chegava um político importante, um senador, alguém que chegava, um professor que vinha, o prefeito de outra cidade. Então, se via lá o vinho do Porto. E tinha lá também um prato com galinha, que é titela de galinha no molho de gema.
Como é que é isso? Tá lá no meu livro, tem. Tá lá. O que é que vocês chamam titela de galinha? Eu nem conheço por esse nome. Olha aí. Eu não sei. É o peito da galinha. A titela é o peito. Nossa, alguém conseguiu salvar o peito da galinha? Eu acho tão ruim. Eu acho a pior parte. Então, tinha o peito, o prato da titela de galinha era prato de Natal. Era prato do domingo de Páscoa. Então, era um prato... Tá lá. Mas ele desfiado ou ele inteiro? Era desfiado. Você preparava as outras coisas, as outras partes, e o peito da galinha era cortado, era em lascas, como a gente faz com bacalhau. Lascas de peito. Era muito daquele jeito. E aí... Vamos ver. Eliane, eu acho que Então, tem uma pergunta da chefe Lúcia Soares. Isso. Vamos lá. A chefe Lúcia, vamos lá. O pesquisador português Virgílio Gomes, de passagem por Canindé, Ceará, se encantou com as broas, ao que conhecemos como sequilho, aquelas rosas de goma, que acredito ser as que você se referiu. No modo de preparo semelhante, também, ele se refere ao mel, grude, goma e fermento de padeiro. Você conhece essa versão? Conheço, essa daí, menos o fermento de padeiro. A versão nossa não tinha o fermento de padeiro. Tá. Então, a versão nossa era o mel, a goma que a gente usa para tapioca, era a goma de tapioca, o mel de açúcar e o leite de coco. Era só isso. Aliás, por exemplo, os cardápios da quaresma, do ciclo quaresmal, que pega a Semana Santa, o uso do coco é quase em tudo. É o bredo no leite de coco, é feijão de coco, é arroz de coco, é jerimum de coco, tudo é com leite de coco. Muita coisa mesmo. É um período em que o leite de coco aparece assim, dominando completamente os diversos pratos. Em substituição ao leite de vaca ou de porco, de cabra, porque aí você não tem o leite do animal, né? É bem aquela coisa da quaresma rigorosa, né? Bem antiga, bem interessante isso. E o Adilson já deixou aqui um link para gente para ouvir a música Café do ai meu Deus, do Luiz Gonzaga, isso. Já apareceu aí o café? Ele já mandou para a gente ouvir depois a música. Ninguém conhecia, né? Não. Eu não, vamos ver. Ele disse que tem mais uma pergunta aqui. Então, a Lúcia achou estranho essa coisa de não usar o fermento, por isso que ela perguntou aquela questão. Vamos ver o que o Adilson tem aqui para mais uma pergunta antes da gente encerrar. Como vem a gastronomia, para vocês duas, tá? Como vocês veem a gastronomia sertaneja como uma distração, entre aspas, neste período atual de confinamento devido à pandemia? Eu vou começar porque eu acho que aí a Ana pode encerrar com a gastronomia sertaneja. Eu vejo a gastronomia como um todo, né? A gente tem recorrido bastante à comida, eu pelo menos em casa, assim, tenho me arriscado, porque a gente tem ficado mais tempo em casa, então eu tenho me arriscado a fazer mais coisas. Infelizmente, parte dos ingredientes, que é o que a gente conversou um pouco hoje na apresentação, a gente só tem acesso em alguns mercados específicos em São Paulo. Então, a gente fica um pouco limitada. O maxixe até tem, né? Dá para encontrar de vez em quando. Em Campinas eu encontro. Mas, enfim, um queijo coalho, o cuscuz também eu consigo encontrar e como bastante. O coentro, por sorte, eu planto. Então, tem na casa da minha mãe também. Agora, tem coisa que a gente fica muito refém de encontrar. Então, assim, eu vejo a gastronomia como um todo, como sendo uma distração para mim. Agora, a sertaneja, eu queria que tivesse sorte de ter ela próxima de mim agora para comer. Um arroz com leite, um bode guisado. Não, nada de bode. Vamos lá, Ana. Eu estou fora de cozinha. Eu já me aposentei de cozinha. Eu só entro em cozinha para fazer alguma coisa quando eu vou para algum evento que depende de fazer. Aí eu vou fazer, mas em casa mesmo eu não faço mais nada há muito tempo.
Até tem uma brincadeira grande, que as colegas dos meus filhos de neto perguntam assim: eita, vocês estão comendo bem, né? Porque tua avó faz lá, tua mãe. Aí eu digo, olha, ela come o que a gente faz. Agora, eu tenho um depoimento para dar, por exemplo, eu tive uma pessoa, duas pessoas, cozinhavam muito bem a comida do sertão, e foram de lá, da Fazenda São Pedro e tudo, e foram para São Paulo, migraram numa época de escassez, e falando com elas depois, conversando, eu digo, você fez, e o que é que você fez? Fez isso? Ela disse, olha, eu trabalhei em não sei quantas casas, ninguém aceitava. Quando eu dizia, vamos fazer assim, todas as pessoas torciam a cara e diziam, não, não, não. Era o preconceito. Eu falo no meu livro isso, que eu senti que havia muito preconceito em relação ao que era do Nordeste, mais ainda o que era do Sertão, e mais ainda levado por uma mulher. Então, eu acho que a gente pagou caro, não teve uma comida saudável, fácil de fazer, barata, são as características. Uma das coisas típicas, quer dizer, assim, que da preparação dos alimentos no sertão é comida que cozinha em fogo baixo, ela fica mais saborosa. Então, isso é um princípio. Cozinhe tudo em fogo baixo. Bota lá baixinho. Aqui eu não sei se capital, era todo mundo é apressado. Não sei se era para economizar lenha. Não, acho que não. Eu acho que ia conseguir mais economizar lenha também. Olha, eu sou uma pessoa super apressada. Quando eu começo, eu quero ver resultado. Aí eu começo a cozinhar tudo no fogo alto. Meu namorado que gosta de cozinhar, ele vem e fala assim, não, abaixa o fogo. Abaixa o fogo que vai ficar mais gostoso. Acho que em São Paulo a gente cresce tão apressado que a gente fala, não, ó, tem só esse tempo do almoço, vamos fazer rapidinho, aumenta esse fogo, e a comida gostosa é a comida com paciência. Tudo com paciência, né? Respeitando o processo, né? Eu acho que é isso mesmo. Essa questão do fogo baixo é para trazer essa questão mesmo, que o alimentar é uma coisa de convivência, de troca. E amorosidade. Quanto mais lento. Exatamente. Então, quanto mais demorado for esse cozimento, você está mais perto das pessoas, você está conversando e vamos trazer mais coisas para a gente, né? De bom. Obrigada por vocês estarem conosco essa tarde. Eu espero que a Ana se disponha a tentar mais vezes para a gente conversar mais ainda. Todos adoraram aqui. Nesse jeito. Até que Lúcia disse que é sua fã. Quem foi? Todos aqui. A chefe Lúcia Soares disse que é sua fã, e o Adilson também disse que está feliz da vida. Todos aqui. A Cláudia também. Beijinho para todos mesmo. Eu sou fã de todo mundo mesmo, que está aí na luta. O pessoal do Instituto Histórico também disse que você foi sensacional, e vocês foram maravilhosos em tudo. Eu que agradeço. Ninguém quer fazer mais nada? Então vamos lá. Diga, Ana. Agradeço demais e fico muito feliz de ver assim 3 gerações juntas, porque não é? Eu daqui a pouco eu seguro 90. E aí, então é por isso que ela é segunda, ela é a primeira. Eu sou a primeira, ela é a segunda, ela é a terceira geração. 3. Eu vou até pedir para o pessoal abrir a câmera, que assim a gente faz uma finalização aqui com o rostinho de cada um, se vocês aceitarem, por favor, a Lúcia, o Adilson, aí a Ana vê vocês um pouquinho, a Cláudia, o Fernando. Tá dando para ver, Maria? Tá dando pra ver. É que eu coloquei meu layout pra ver todo mundo. Mas se todo mundo der um oizinho, aí eu acho que aparece. Perfeito. Então, cada um fala um oizinho para ela, que assim ela vê vocês. Opa! Cláudia, Adilson. A todos aí, viu? Do Instituto Histórico de Campinas. Opa! Abraço, Fernando. Obrigado. Lúcia. Acho que a Lúcia não quis pôr a câmera. Adilson, pode falar um oi. Colocar o microfone, a Maria Cláudia também. Tchau, tchau. Oi, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, adorei, né? Como eu tinha comentado lá, pena que não tem a degustação associada, né? A gente tem que fazer... se tivesse degustação, eu fazia. Eu preparava. Aí, se tivesse degustação, eu preparava. Aí eu acho um absurdo
a gente ficar falando de comida e sem nada de comida na mão. Nem para mostrar. Então, precisamos mostrar, né? Eu estou com a minha canjica de molho. Lúcia, fala um oi. Eu tô com um bolinho de fubá aqui, vai, para não falar que não tem nada. Todos lá tem a Lúcia. Tchau, gente. Obrigada aí, todo mundo. Eles vão te falar um oi, que aí você vê o rostinho deles. O Gilberto, a Cláudia. Fernando. Feliz São João. Oi, Lúcia. Tchau. Feliz São João. Para nós. São João. Para nós. Obrigada a todos, pessoal. Eu mandei no WhatsApp de Eliane a Orquestra Sinfônica da Bahia fez preparou um áudio com músicas de São João adaptadas para apresentação, feito essa que nós estamos aqui, mas ficou fantástico. Eu passei, se vocês quiserem, pede a ela. Vou passar para eles, vou passar. Muito obrigada. Aí a gente, quem sabe, faz uma parte 2 com o que ficou de fora. Ficou muita e coisa aí, com comida. De fora ainda. Ficou baião de 2, sobrou muita coisa para falar ainda. E aí, quem sabe, a gente faz ela ao vivo e com degustação. Tá bom. Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Um beijo para todos e um feliz São João. Tchau, beijos. Tchau.